Atenção total para o Clássico dos Milhões no Maracanã. Daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre escolha polêmica de Renato Portaluppi. Vai deixar ele de fora? Vamos falar também sobre a arbitragem. O Wilton Pereira Sampaio abre o olho porque o árbitro é polêmico. Vamos falar também sobre a procura da torcida do Vasco. Pouca movimentação ainda. O torcedor vascaíno precisa comparecer. E muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nesse domingão de Clássico dos Milhões e é claro, você acompanha tudo aqui no canal. Antes eu peço aquela moral de sempre, o seu joinha. Se você acredita no Clássico, principalmente na vitória do Vasco, deixa o seu like. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma união aqui agora para o Vasco vencer esse jogo. Deixe o seu like, você que acredita na vitória. A gente vai ter aqui, sei lá, 10 mil visualizações, 6 mil, 5 mil, 1.500, uma visualização, mas a gente vai ter um like, vai ter o número certinho de vascaínos confiantes para esse jogo. Topou? Então é isso. Deixe o seu like ali, porque a gente vai falar bastante sobre o jogo e vamos fazer essa corrente de união, de positividade, deixando o joinha para cima, sempre positivo aqui na plataforma. Olha só, e você que não está inscrito, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo, corre ali, não perca aí a oportunidade de estar no canal criado só para você que é vascaíno. Nesse vídeo vamos detalhar tudo sobre o Clássico dos Milhões e eu quero começar falando sobre escolha polêmica do técnico Renato Gaúcho. A informação vem do nosso amigo Emerson Rocha que o Vasco terá o Brenner em campo e com isso Cláudio Spinelli ficará no banco de reservas. E aí eu falo para você, torcedor vascaíno que acredita na vitória do Vasco. Você acha justo Cláudio Spinelli ficar no banco de reservas? Bom, o Vasco já não tem o Cuiabano, né, que é desfalque para esse jogo. E você acredita? Cara, eu vou falar um negócio para você, tá? Eu tô muito preocupado com as escolhas do Renato Gaúcho, porque todas as vezes que o Renato fala em oportunidade, todas as vezes que o Renato Gaúcho falou, eu dou oportunidade para todos, mas os que pegam a oportunidade e aproveitam dela, eles não têm sequência, né? Se o Renato escolheu o Brenner para ser titular conforme a informação, cara, completamente incoerente, porque normalmente, né, quem tá melhor vai para o jogo. E a gente não está vendo, né, dessa forma, né? Os escolhidos do Renato Portaluppi para integrar o elenco, né? Os relacionados são o Adson, Andrés Gomes, o Riquelme Avelar, o Barros, o Brenner, o Cuesta, o David, o Fusato, o Hugo Moura, o JP, o Léo Jardim, o Lucas Freitas, o Lucas Piton, Marino Inestrosa, que já teve todas as oportunidades possíveis, Nuno Moreira, Pablo, Paulo Henrique, Pulma Rodrigues, Ramon Rique, Robert Renan, Rojas, Saldívia, Spinelli, Tietê e Thiago Mendes. Então a gente tem essas opções, né? E muito provavelmente o Vasco entra em campo com o Léo Jardim no gol, né? O Paulo Henrique é o cotado porque o Puma jogou no meio de semana, né? Mas existe essa briga ali entre Paulo Henrique e Puma Rodrigues pela titularidade. Todos nós sabemos que o momento é do Puma, mas o Paulo Henrique pode vir como titular por conta, né, dessa primeira opção de questões físicas, né, porque o Puma jogou no meio da semana, então o Paulo Henrique pode ser titular. Então, Léo Jardim, Paulo Henrique, a gente tem o Saldívia e o Robert Renan na dupla de zaga, né? E temos também a possibilidade do Avelar ser titular, mas provavelmente o Lucas Piton na lateral esquerda. Se a gente tem os volantes escolhidos pelo técnico Renato Gaúcho, os prováveis titulares seriam aí o Thiago Mendes, o Barros, né? E a ideia de jogar com o Rojas como segundo volante, um terceiro volante ali saindo mais para o jogo, com o Adson um pouco mais à frente também existe, né? Mas eu vou arriscar aí uma provável escalação com Rojas e Adson junto ali Thiago Mendes e Barros. Acredito muito que possa ser assim. Andrés Gomes e Brenner, a dupla de ataque. Esse é o provável Vasco, né, que eu apurei aqui. Claro que eu não busquei informações para dar armas aos adversários, mas é o meu provável Vasco. Acredito que o técnico Renato Gaúcho vá assim contra o Flamengo. Não pode ir com medo, né? Tem que ir para cima. Falando sobre o jogo, o Wilton Pereira Sampaio é o árbitro responsável pelo apito. A gente está falando bastante sobre isso, né? Porque o torcedor do Vasco já se preocupa muito com essa questão envolvendo a arbitragem, se preocupa muito
com esse assunto envolvendo o Wilton Pereira Sampaio. É um árbitro muito polêmico, né, principalmente em jogos do Vasco. O torcedor do Vasco não gosta do Wilton Pereira Sampaio, reverte muitas faltas, atrapalha muito, né, ali, principalmente nesse quesito. Vamos ver, né, a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio para esse jogo em que o Vasco encara o Flamengo no Maracanã. Falando sobre a torcida, não espere muitos movimentos da torcida do Vasco hoje, né? Poucos ingressos foram vendidos. A torcida do Flamengo comprou cerca de 45 mil ingressos, né? Então a gente vai ter um Maracanã um pouco mais mandante, né? Como o Flamengo é mandante hoje. O torcedor do Vasco não foi à compra dos ingressos. Isso é um movimento que vem acontecendo há muito tempo, né? Esse afastamento do torcedor também é muito justificável, é muito claro que as coisas que vêm acontecendo com o Vasco vêm irritando um pouco o torcedor, acaba que tira mesmo o torcedor das arquibancadas, né? Isso é super normal, é um movimento que nos últimos 2 anos vem se aflorando, né? Essa falta de impulsão, né? O torcedor não tem o combustível. Quando o Vasco brigava mais nos bastidores do futebol, né? Contra até o próprio Flamengo no Maracanã, quando tinha aquela guerra de não vai jogar, aí judicializa. Aí a torcida do Vasco vai lá, bota o Marcos Braz cortando grama, né? Na época, né? Era o Marcos Braz um diretor do Flamengo. Aí a torcida tinha esse combustível, né? Tinha essa impulsão, tinha essa vontade de estar no Maracanã para mostrar quem é que manda. Mas com o Pedrinho na presidência, essa representatividade, esse poder de luta, ele simplesmente desaparece. Acaba que o Pedrinho também aparentemente fica subordinado ao presidente do Flamengo, né, abaixando cabeça por muitas coisas que são feitas na Federação Carioca, até mesmo em relação ao Maracanã, faz um acordo completamente sem pé e sem cabeça, limitando o Vasco a jogar no estádio. Enfim, isso reflete nas arquibancadas, então o torcedor é o menos culpado, né? A falta de combustível, né, que tem que ser feita por quem faz a gestão, precisa ser feita para o torcedor voltar, né? E é o que está faltando, né, nesse momento, pelo menos no Rio de Janeiro, né? A gente tem essa falta, né? A galera que comparece mais em jogos, torcedor que está mais diariamente, né? Ele precisa de um combustível e essa combustão nunca chega, acaba que esfria mesmo, e esse esfriamento está viralizando, né, na torcida. Em São Januário, por exemplo, né, o jogo contra o Olímpia, a gente teve 12 mil pessoas. 12 mil pessoas é uma capacidade muito pequena, né, para São Januário, né, quase aí a metade de São Januário. Nem o setor da área VIP abriu. E eu já vivi jogos, né, há 3 anos atrás de Série B contra Sampaio Corrêa, Criciúma, contra times assim muito abaixo, com São Januário esgotado, literalmente em 2 horas todos os ingressos se esgotavam. Então a gente tem nesse momento, né, um esfriamento sendo implicado ali no torcedor vascaíno. Eu queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Lembrando que eu peço para você deixar aqui embaixo o seu palpite para o jogo de hoje. Eu acredito na vitória do Vascão, acho que 2-1 Vasco seria um bom resultado. Primeira vitória, né, que na gestão Pedrinho. A gestão Pedrinho, desde que entrou, só perdeu para o Flamengo até hoje, né, não ganhou nenhuma. Então impressionante aí, o Vasco precisa urgente, né, voltar a vencer o Flamengo, e na gestão Pedrinho a primeira vitória, né? Tá chegando o final da gestão e ainda não conseguiram ganhar do Flamengo. Mas eu falo para você, é aquela questão de ser subordinado, de abaixar a cabeça pro adversário. Acaba que isso reflete dentro de campo. Os jogadores mesmo não tem essa combustão. Pô, o presidente brigou, olha lá, os caras estão tampando a porrada lá fora. Entre aspas, tá, gente? Tampando a porrada no bom sentido, né? Briga de soco, não sou completamente contra a violência. É literalmente verbalizar, né? Então a gente está ali nesse momento e a gente sabe muito bem que falta combustível, não só nas arquibancadas, mas também dentro de campo. Queria saber o seu palpite, a sua opinião, vai lá nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.